Em Mateus capítulo 4, texto bíblico que nós acabamos de escutar, nós temos o texto das tentações de Cristo. E em Gênesis capítulo 3, nós escutamos na primeira leitura, nós temos o texto das tentações de Adão e Eva. Esses dois textos hoje guardam uma relação muito boa, fica bastante patente a relação entre os dois textos, porque Jesus vence, Adão e Eva não vencem. E como em ambos os casos, seja no caso de Cristo, seja no caso de Adão e Eva, aparece de alguma maneira a presença do diabo, porque no caso de Jesus, é o próprio diabo que aparece e tenta diretamente nosso Senhor. Mas no caso de Adão e Eva, não é o próprio diabo que aparece, é uma serpente, ou seja, o instrumento de Satanás, querendo simbolizar desta maneira, porque a serpente aqui é só um símbolo, querendo simbolizar todos os instrumentos do diabo, todas aquelas coisas, pessoas, situações que nos tentam, porque para nós o diabo não vem diretamente, porque senão a gente entenderia logo a situação, diria que não, seria talvez até mais fácil. Então o diabo encontrou uma maneira de ir através dos seus instrumentos. Mas em ambos os casos aparece aí a presença diabólica. Então desde o começo dessa Santa Missa, como todos nós somos tentados em diversos aspectos da nossa vida, eu queria indicar a vocês uma oração de exorcismo que todos podem fazer contra as insídias do maligno. A melhor delas é o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Olha só que parte mais exorcística: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso é um exorcismo de primeiríssima ordem. Além do mais, quem nos ensinou foi o próprio Salvador. Então hoje, quando a gente rezar o Pai Nosso, nós vamos rezá-lo melhor, porque nós estamos pedindo a libertação, olha só a ordem, primeiro das tentações e depois do diabo, não ao contrário, não do diabo e depois das tentações. É que o que nos toca em primeiro lugar, que a gente percebe, é a tentação. E só depois a gente consegue perceber, de alguma maneira, a presença do diabo. Por isso, inclusive, a ordem que expressa o Pai Nosso, como tudo que fala Jesus Cristo, está perfeito. E a perfeição se vê até nessa maneira de colocar as coisas. E não nos deixeis cair em tentação. Segundo, mas livrai-nos do mal. Essa é uma oração preciosa, que muitas vezes a gente reza assim, muito distraidamente, sem perceber que nós estamos usando uma das poucas orações decoradas, talvez para não dizer a única, que Jesus Cristo nos ensinou. Uma das poucas orações vocais, exatamente o Pai Nosso, e uma oração exorcística, entre outras coisas. Por isso eu convido vocês nessa quaresma a rezar com mais atenção a oração na qual nós chamamos Deus de nosso Pai, onde nós expressamos toda a nossa confiança nele. Vivam melhor o Pai Nosso. Eu falei corretamente, vivamos melhor o Pai Nosso. Quer dizer, o Pai Nosso é todo um programa de vida, não é simplesmente uma oração vocal, é também uma oração vocal. Vejam só, praticamente, não sei se vocês já perceberam, mas é muito mais vantajoso para o diabo tentar a gente do que possuir a gente. Pensem comigo. Em uma possessão diabólica, a pessoa perde as suas faculdades mentais. Uma pessoa que está possessa pelo diabo, ela não tem, digamos assim, ela não está no seu juízo.
Portanto, enquanto ela está possessa, ela não consegue cometer nenhum pecado, mesmo se ela estrangular alguém. Porque não são atos voluntários. Correto? O pecado só pode existir onde existe atos voluntários. A vontade tem que intervir no pecado. É isso que nós chamamos de consentimento. Pleno consentimento é exatamente um ato da vontade. Ora, mas o possesso não tem vontade. Ele está dominado. Então qualquer coisa que ele fizer durante a possessão não é pecado. Então isso não é vantagem para o diabo. Agora, quando ele nos tenta e faz com que a gente peca, é muito vantajoso. Porque se a gente cometer pecados mortais, nós vamos fazer companhia para o capeta no inferno. E isso é vantajoso para ele. Vejam só. Vocês já notaram que são poucas as possessões, né? E são inúmeras as tentações. Pouquíssimas. Pessoal, é muito difícil ficar possesso. Para você conseguir ficar possesso, sei lá, você tem que fazer um caldeirão com uma porção, colocar ali asas de morcego, penas de tubarão, já sei que tubarão não tem pena, né? Pelos de gato. Aí você faz uma porção enorme, invoca todos os capetas, entrega a sua alma ao diabo, aí você consegue ficar possesso. Ou seja, para ficar possesso, você tem que ter quase doutorado em diabologia. É muito complicado ficar possesso. Por quê? Porque o sangue de Cristo te protege. A Santíssima Virgem Maria cuida de você. A sua testa está marcada pelo sinal da cruz do Salvador. O diabo não consegue te possuir assim, só se você fizer um ato voluntário totalmente idiota para conseguir ser possesso. Por isso, muitas dessas coisas chamadas, não estou dizendo que não exista, possessão existe, tá? Mas é raro, pelo poder do sangue de Cristo. Por isso que vocês veem muito por aí, são encenações, é gente doida, é gente com problema psiquiátrico, são isso. E é verdade, possessões existem, mas são poucas. Agora, a vantagem para o diabo é criar tentações e tentações e tentações e fazer com que a gente caia e morra em pecado e vá para o inferno. Isso é muito legal para o diabo. Isso é lucro para o diabo. Afrontar Deus através da condenação eterna daqueles que Deus ama, que somos nós. Não é que a gente é grande coisa para o diabo também não, tá? O intuito do diabo não é porque a gente vale muito, a gente não vale nada para ele, mas ele quer afrontar Deus, derrotando aqueles que Deus ama, que somos nós. A maldade é esta: afrontar Deus, querer ser como Deus, o típico pecado diabólico. Vocês perceberam que a tentação de Adão e Eva foi como que roubar o conhecimento do bem e do mal. Até esse momento, até antes do pecado original, está claro que é Deus que determina o bem e o mal. Só que quando eles se apoderam do fruto, quando eles sequestram, por assim dizer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é um típico símbolo de todos os pecados. No fundo, o que a gente quer é o conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Que seria legal, no fundo é isso que a gente está dizendo, sem dizer. A gente diz sem dizer. Que na verdade, a gente queria determinar o que é bem e o que é mal. Tirar isso das mãos de Deus. Vou dar alguns exemplos para que fique mais claro. Há mais ou menos 15 anos atrás, 20 anos atrás, era um valor muito nobre que uma moça se casasse virgem.
E quando essa moça perdia a virgindade, estava muito mal. Hoje em dia, são as próprias mães que às vezes são as primeiras a dar preservativo para suas filhas. É melhor que se cuidem, dizem elas. O que aconteceu aí? Houve uma mudança de critério, né? Há 15 anos atrás, aproximadamente, estava muito mal matar uma criança na barriga da mãe. Hoje em dia, já existem leis para matar crianças na barriga da mãe. Leis. Desde o ponto de vista do direito, já tem leis que diz que você pode. O que aconteceu em 15 anos? Mudou, é? Agora, continuem a pensar comigo. Se mudou nesses 2 pontos, só para dar 2 exemplos. Agora vamos continuar a pensar, para ser coerentes com o relativismo atual. Hoje em dia, 2023, eu creio que ainda é considerado uma coisa muito ruim quando uma pessoa chega numa escola e mata 50 crianças. Agora a minha pergunta é a seguinte: será que daqui a 50 anos, daqui a 15 anos, isso não vai ser considerado uma coisa legal? Boa? Porque se os 2 anteriores foram considerados, será que esses também não serão? Será que, não sei, hoje em dia ainda é comum entender que matar uma criancinha logo que ela nasce do útero da mãe é uma coisa ruim, mas nem todos os países já. Será que daqui a 15 anos no Brasil vai estar protegido por lei também, que a criança nasce e você trucida a cabeça da criança e mata ela? É o aborto pós-nascimento? Porque essa ideia já existe, hein? Em alguns países. O que eu estou ensinando aqui, olha só, pasmem, é aprender a ser coerente com o relativismo. Se você relativiza em 2 coisas, por que não relativizar nas outras? O que impede de fazer o efeito dominó? Quando uma peça cai, todas as outras caem. Agora mesmo eu considero que é uma coisa ruim me matar. Mas se nós determinamos o que é bom e o que é mal, qualquer pessoa passa pela rua e tem a verdade dele, e ele pensa: não, para mim te matar é uma coisa boa. Se ele tem a verdade dele, segundo a qual matar-me é uma coisa boa, e eu tenho a minha verdade, segundo a qual matar-me é uma coisa ruim, e a gente defende que todo mundo tem a sua verdade, se cada um de nós determina o que é bom e o que é mal, o que é verdade e o que não é verdade, então se ele me matar, na cabeça dele ele está fazendo uma coisa boa, mas se ele me matar, na minha cabeça, ele ter me matado é uma coisa má, porque cada um determina. Coerência com o relativismo. Se você concede em 2, 3 coisas e você acha que está tudo bem, por que não achar que está bem nas outras coisas, hein? O que impede de pensar que se uma coisa que há 15 anos atrás estava má e agora está bem, o que impede que uma coisa que hoje está bem, daqui a 15 anos uma coisa que hoje está bem, que está má, daqui a 15 anos vai ser uma coisa boa? O que impede? Acaso não obedece à mesma lógica? Não é o efeito dominó? Pois de maneira semelhante, a nossa fé católica, ou ela está de pé em todas as suas verdades sem negar nenhuma, ou ela cai totalmente. Também tem o efeito dominó na verdade. Desmantelar uma verdade dá o efeito dominó de cair todas as outras. Por isso a fé católica, ela é como um bloco no qual não pode ser negado uma mínima verdade da nossa fé, porque senão caem todas as outras.
Mas também no relativismo, se você aceitar uma coisa, você vai ter que aceitar as outras, em nome da coerência intelectual. E por que coerência intelectual? Porque o que a gente está tentando fazer é roubar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam só, primeira tentação: transforma essas pedras em pães. É a tentação do materialismo eterno, que nos tempos atuais tem principalmente dois nomes filosóficos, Hegel e Marx, segundo os quais não há verdade de jeito nenhum. A verdade, ela se dá num processo de tese, antítese e síntese. Essa síntese é de novo uma tese, contra a qual vem uma antítese e se dá uma síntese. Essa síntese é de novo uma tese, contra a qual vem uma antítese e de novo se dá uma síntese. Essa síntese é de novo uma antítese. Não tem verdade. Tudo é muito líquido. Tudo se resume numa coisa meramente material. A matéria também passando pelo processo do espírito. Tudo num processo evolutivo. A verdade também seria evolutiva. Tudo fica neste mundo, tudo é pão, tudo é pão. E Jesus fala assim, para vencer essa tentação, para vencer essa tentação: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, deixa que a palavra de Deus determine na sua cabeça o que é bom e o que é mal. Permite que a palavra de Deus determine no seu coração o que é bom e o que é mal, porque se cada um determinar a sua verdade, a sua bondade, a sua mentira, a sua falsidade, então a barbárie invadiu o nosso mundo. Agora, Deus, que é a verdade, Ele criou este mundo, Ele criou-nos, Ele tem o segredo sobre nós. Ele sabe como nós funcionamos, porque Ele pensou que nós deveríamos funcionar como nós funcionamos. Então Ele tem a verdade sobre nós. O que Jesus está dizendo? Aceita a verdade sobre você mesmo. A verdade constitutiva que Deus colocou em você. Não aquela que você está criando sobre você. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra. A palavra ilumina. O discurso de Deus ilumina a nossa vida. Se não iluminar, a barbárie chegou a este mundo. Segunda tentação. Olha só que coisa tão sinistra. Atira-te daqui para baixo. Meus irmãos, quando se perde o sentido da vida, o sentido das coisas, o melhor é se matar. É isso que o diabo está dizendo. Vocês conhecem algumas histórias de jovens que tinham tudo: o melhor videogame, o melhor quarto, as melhores viagens, talvez até um jet ski à disposição, e se mataram. Não se esforçaram para ter nada, tudo caía assim como que de mão beijada, e se mataram. O que está errado aí? Tinha de tudo: a namorada que quisessem, o dinheiro que quisessem, a viagem, ir para os Estados Unidos, voltar dos Estados Unidos e não sei o que mais, e se mataram. Olha só que desastre. Quando a pessoa não é iluminada pela verdade de Deus, ela pode chegar a desvalorizar tudo. Vocês sabem que na Holanda, os velhinhos já têm pavor de ir no hospital, porque se os velhinhos forem no hospital, eles podem receber uma injeção letal e não saem mais do hospital. Na Holanda, se você tiver algum grande desgosto, aí você vai lá e defende que você está com grande desgosto, vai no hospital, eles aplicam uma injeção letal em você. Atira-te daqui para baixo. Olha só que coisa desastrosa. Antigamente o suicídio era uma coisa ruim, né? E cá entre nós continua sendo muito ruim. É um pecado mortal suicidar-se, tá? Mas hoje em dia, vocês viram?
Se a pessoa foi, conseguiu uma lei, já consegue que apliquem nela uma injeção letal. Onde chegamos, hein? Que coisa desastrosa. Qual é o remédio para vencer essa tentação? Não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, continua a confiar em Deus. Continua a ter uma fé robusta. Não deixa que a tua esperança se enfraqueça. Não permita que a tua caridade definhe. É isso que Jesus está falando. Terceira tentação. Olha só a desfaçatez do diabo. Essa daqui é uma tentação tão descarada, que é tão descarada que nem parece tentação, e no entanto é apresentado como tentação. Olha só, o que o diabo ousa dizer? Me adora. Olha que cara de falar para o próprio Jesus. É muita sem vergonhice falar para o próprio Deus. Olha a ousadia. Falar para Jesus, que é perfeito Deus e perfeito homem, o diabo está dizendo para o próprio Deus: me adora. É muita falta de bom senso, né? É muita falta de bom senso. Mas vocês sabem que eu não minto, de jeito nenhum, se eu afirmar que existem hoje em dia muitas pessoas que adoram o diabo. Se quiser, faça uma pesquisa depois. Seitas satânicas, está cheio. Adoradores de Lucifer, está cheio. Sacrifício de crianças em determinados momentos do ano em honra ao diabo, está cheio. Por isso eu fui tão contra a festa de Halloween, tá? Esse é um dos motivos. O satanismo está entrando de uma maneira terrível. Pessoas que fazem uma opção para adorar Satanás. Isso existe. É uma coisa terrível. Terrível. Qual é o remédio contra essa tentação? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Meus queridos, dá pena quando as nossas orações, quando as nossas missas não estão penetradas do sentido de adoração. Temos que adorar, porque enquanto adoramos, Deus nos restaura. Enquanto adoramos, mantemos as nossas famílias. Enquanto adoramos, as nossas ideias continuam lúcidas. Enquanto adoramos, a nossa cabeça se mantém em cima do nosso pescoço. A gente não fica doido. Temos que adorar. Então, de maneira bem concreta, por amor de Deus, a partir de hoje, quem não tem problema de joelhos, não fique de pé durante a consagração do corpo e do sangue do Senhor. Adora. Não é para ficar de pé, não. Só se tiver problema de joelho, aí Deus entende. Mas se não, ajoelha, adora. As nossas liturgias, o culto divino, e o maior culto divino que nós temos nesta terra é o santo sacrifício da missa, tem que estar penetrado do sentido de adoração. Infelizmente, até dentro da nossa igreja católica, agora estão como uma ondinha ecológica, a deusa terra, a deusa Gaia, a carta da terra, e não sei o que, Pachamama, e tudo isso é um absurdo. Fora tudo isso, não nos interessa essa ecoteologia, essa espécie de naturalismo que tira a glória de Deus e dá glória às criaturas. Daqui a pouco vai adorar o diabo, porque o diabo também é uma criatura. Vejam só, nós adoramos ao Senhor. Não sei vocês, como diria Josué. Josué capítulo 24. Não sei vocês, mas Josué diz assim:
Povo de Israel, eu não sei o que vai ser de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que expressão bonita, né? Vocês quiserem se danar, se condenar, ir para o inferno, problema de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, temos que estar penetrados do sentido da adoração. A nossa oração, a nossa maneira de estar diante de Deus não pode ser de qualquer maneira relaxada. Adorar, adorar, adorar. Aqui na paróquia, inclusive, todos os dias antes da missa, praticamente todos os dias, durante a semana, a gente expõe o Santíssimo Sacramento, que é Jesus Cristo, para a adoração. Quem sabe na Quaresma você poderia frequentar, nem que seja os últimos minutinhos da adoração ao Santíssimo Sacramento, a adoração a Deus, a Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. Quem sabe nessa Quaresma fazer um pouquinho mais de visitas ao Santíssimo Sacramento, para adorar. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vamos rezar daqui a pouco isso com consciência e vamos rezar durante essa Quaresma com mais consciência essa oração poderosa de exorcismo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,